Em 509 a.C., Roma torna-se uma república. Com o passar do tempo, notou-se que as leis do período monárquico não se adaptavam à nova forma de governo, forçando-os assim a criar um novo conjunto de leis, que buscava eliminar as diferenças sociais entre patrícios, a nobreza, e plebeus, o povo, visando atender à necessidade do menos favorecido. Neste período, as leis eram guardadas em segredo pelos patrícios, com o objetivo de manter seus interesses, de forma que os plebeus tivessem o conhecimento delas quando fossem surpreendidos com sua severa execução. Em 494 a.C., arruinados e insatisfeitos com uma política que beneficiava somente os patrícios, os plebeus tomam conta de que são a maior parte da população, além de serem essenciais para o exército. Então, às vésperas de uma guerra, abandonam Roma e retiram-se para a região próxima ao Monte Sacro. A ausência dos homens no exército e a constante ameaça do inimigo fizeram com que os patrícios criassem os tribunos da plebe, concedendo aos plebeus o direito de veto e atos do Senado. Em 462 a.C., ainda não satisfeito, um plebeu chamado Terentílio, em nome da população, propôs a compilação e a publicação de um código oficial, de forma que todos pudessem ter acesso. Os patrícios, buscando preservar seus interesses, se opuseram durante vários anos, até que em 451 a.C. designaram um grupo de 10 homens para preparar o projeto do código. Após enviarem uma embaixada para estudar as leis de Solon, na Grécia, no mesmo ano foram criados os 10 primeiros códigos. Em 450 a.C., um grupo de patrícios e plebeus foi designado para finalizarem os 2 últimos códigos. As leis que até então eram transmitidas por via oral e totalmente manipuladas pelos patrícios, agora passam a ser escritas e públicas, apesar de ainda ter sua interpretação mantida em segredo. As leis foram escritas em 12 tábuas de carvalho e expostas no Fórum Romano. A primeira tábua trata-se da organização e procedimento judicial. Estabelece regras de direitos processuais descrevendo como deverá ser o chamamento do réu a um processo e o início de um julgamento. Demonstra claramente o dever do réu de responder juízo, podendo sofrer consequências. Segunda tábua. Esta tem a pretensão de continuar os ditames da primeira, estipulando regras de direito processual. Estão incluídas regras acerca de furtos e roubos, ditando suas possibilidades de julgamento e consequências. Terceira tábua. Normas contra os inadimplentes. Trata-se da execução dos devedores que confessaram a dívida. Determina que contra o inimigo o direito da propriedade é válido para sempre. Tal norma é decorrência das guerras travadas contra outros povos. Se um inimigo tivesse o domínio de determinada terra, essa ainda pertenceria a seu antigo dono, que poderia reavê-la por meio da força. Quarta tábua. Pátrio poder. De modo direto, vemos que o pai detinha sobre sua esposa e seus filhos o direito da vida, morte e de liberdade. Esta tábua também demonstra as limitações desse poder. Uma das justificativas é de que as crianças deformadas não eram capazes de serem soldados romanos, ou mesmo agricultores, e portanto eram vistos como risco para a sociedade. Quinta tábua. Sucessões e tutela. Esta dita as regras acerca do direito hereditário e da tutela. Os intuitos são muito similares ao que encontramos atualmente em nosso direito civil. Estabelece se alguém morrer sem deixar testamento, indicando um herdeiro seu impubre, ou seja, herdeiro menor que ainda não responde por seus atos. O parente mais próximo deveria ser o tutor. Interessante observar que as dívidas ativas e passivas eram divididas entre os herdeiros, segundo o quinhão de cada um.
Sexta tábua, do direito e da propriedade e da posse, estabelece normas de compra e venda, assim como a responsabilidade para compradores e vendedores. Este documento trata-se da compra e venda de terras, coisas, mulheres e escravos. Sétima tábua, dos delitos, é o maior código que dita as penas cabíveis para cada delito. Se alguém destruir algo de alguém, será obrigado pelo juiz a reconstruir ou restituir tal coisa. Trata-se da regra histórica para o direito civil, em especial na parte da responsabilidade civil. Oitava tábua. Dos direitos relativos aos edifícios e às terras, encontra-se nesse documento a regra de que se os frutos caírem sobre o terreno vizinho, o proprietário da árvore terá o direito de colher esses frutos. É basicamente uma norma que estabelece bons parâmetros de convivência. Nona tábua, direito público. Esta estabelece algumas regras que têm características públicas. Por exemplo, a proibição de privilégios perante a lei. Tal regra era ditada especialmente à classe dos patrícios, que possuíam muitos direitos frente aos plebeus. Esta regra também cita a proibição do casamento entre plebeus e os patrícios. Décima tábua, direito sagrado. Esta tábua traz regras com relação aos funerais e o respeito aos mortos. Tal regra servia para evitar possíveis saques ou furtos aos mortos, controlando então como deveriam ser os funerais. A tábua 11 não pode ser resgatada, uma vez que foi completamente perdida no maremoto romano. E por último, a tábua 12, da apreensão do penhor. Refere-se ao penhor, penalizando aqueles que obtivessem objetos de maneira ilícita. Os escravos eram considerados como incapazes para todos os atos, porque eram considerados como objetos. E para finalizar, a Lei das 12 Tábuas foi um dos resultados da luta por igualdade, levada a cabo pelos plebeus em Roma. Após o conhecimento das leis, pode-se notar que as 12 Tábuas combinam penas rigorosas e procedimentos severos. O texto original perdeu-se quando os galeuses invadiram Roma em 390 a.C., chegando aos nossos dias apenas fragmentos e citações de diversos autores.